Hoje o nosso convidado é o seu Abraão, e está querendo agradecer muito a presença dele, está aqui com a gente, direto de Israel, e vou fazer uma introdução. Abraão Schenfeld, que chegou com 24 anos, já casado ao kibbutz em 1958, onde vive até hoje, e que por 2 vezes exerceu a função de masquer, secretário-geral, contará sua trajetória pessoal, também como educador e membro atuante do kibbutz e as mudanças que aconteceram ao longo desses anos em Brohai, a concretização de um sonho ao mundo atual. Então, passo agora para você, Schenfeld. Muito obrigada pela presença. Minhas amigas e meus amigos, daqui de Brohai, boa noite, para vocês, boa tarde. De Brohai, transmitindo para o mundo todo. Eu estou vendo que tem muitos amigos que eu conheço, que me conhecem também, um pouco também que não conheço, que não me conhecem. Nós vamos falar um pouco sobre Brohai. Eu imagino que uma parte de vocês, o que eu vou dizer, já sabem, mas, em todo caso, temos que contar a história para todo mundo. No fim, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas e eu vou tentar responder da melhor forma possível que for. Nós vamos começar. Bom, nós abrimos aqui com o Brasil Tropical. Imagino que muitos de vocês já viram essas cenas, mas para quem não viu, foi um programa da rádio aqui de Israel, naquele tempo, nos anos de 1970, mais ou menos, só tinha uma estação de televisão, de maneira que quase todo o país aqui viu o Brasil Tropical, que fez um sucesso muito, muito grande. Foi a introdução da música brasileira aqui em Israel. Cantores de primeira qualidade, muito conhecidos, e vocês viram que a participação do pessoal em volta foi muito grande, realmente é uma coisa muito ouvida. Até hoje, de vez em quando, botam esse YouTube para ouvir e para ver esse Brasil Tropical. O que impressionou muito, principalmente os cantores, foram uma série de coisas que eram novas para eles. Por exemplo, a cuíca, o agogô. Eles depois falaram sobre isso, que não conheciam, primeira vez que viram esses instrumentos e ficaram muito impressionados com o que viram. Isso foi a primeira colaboração de Brohai, de trazer a brasilidade aqui para Israel, e ficou bem gravado. Falando português perfeitamente, por 60 e tantos anos. O Marquinho fala um português que você não entende. Pequeno para Israel, né? Outra coisa é a pessoa... Essa é uma foto que, sem a música... Pega de estilopípio. Aí, então...
Mas para vocês terem uma proporção, mais ou menos, de como é que foi essa festividade. Foram aqui nos gramados aqui de Bronheim, uma participação muito, muito grande e um interesse muito grande do pessoal em ver a música brasileira. Esse é o pessoal da batucada. Naquele tempo nós criamos uma batucada aqui em Bronheim, que ficou muito famosa. Que ficou muito famosa lá aqui em Israel. Eles foram convidados para uma série de lugares, apareceram em alguns lugares, e foi uma coisa muito interessante essa batucada. Até hoje, alguns deles ainda estão por aqui. Quando há alguma festividade aqui em Bronheim, essa batucada ainda toca até hoje. Eu quero mostrar para vocês algumas fotografias. Eu vou fazer alguns comentários em torno dessas fotografias e depois então, nós vamos fazer uma exposição sobre Bronheim, vou falar um pouco sobre mim também e vamos ter oportunidade, então, de conversar, de apresentar as coisas. Aqui vocês estão vendo, na entrada de Bronheim, hoje em dia tem uma placa que diz que Bronheim foi fundado em 1948, fundado e foi por um grupo de jovens que vieram do Egito e do Brasil. Na verdade, vieram um pouco também do Marrocos. Essa é uma fotografia dos primeiros aqui de Bronheim. Não sei que alguns de vocês conseguem ver, conseguem conhecer. Aqui, o primeiro aqui do lado direito é o Naftali Tzoran. Ao lado dele é a Ilana Tzoran, ao lado Rachel Kianowski, os outros dois eu não consigo exatamente divisar. Mas foram do primeiro grupo que chegou aqui em Israel, eles chegaram aqui em Israel mais ou menos em 1949, 50. Essa é a construção de Bronheim. Bronheim foi praticamente o primeiro kibbutz que foi criado com a Declaração de Independência de Israel. A verdade é que começou a funcionar um pouco antes. A independência foi em 15 de maio, a construção de Bronheim já foi em abril de 1948. A construção de Bronheim foi muito importante porque havia uma estrada que levava para Beersheba. Beersheba era o Negev. Ben-Gurion tinha um grande interesse no Negev. Era muito importante que o caminho para o Negev estivesse livre. Mas justamente aqui em frente havia três aldeias árabes que eram muito ativas. Cada vez que passava um comboio, eles atiravam. Uma chamava Kaukaba, outra chamava Hulikat e outra chamava Brer. Brer, ao que tudo indica, era Bronheim antiga e ficava justamente em frente ao que hoje é o nosso kibbutz Bronheim. Essa é uma vista de Bronheim já nos primeiros tempos. Vocês estão vendo aqui o silo de um lado. No meio aqui nós estamos vendo a caixa de água. Naquele tempo a água estava toda depositada aqui e tinha muita importância que existisse essa caixa de água. Hoje em dia são escritórios, foi transformado em escritórios. Aqui são as primeiras casas aqui de Bronheim, pelo que vocês podem ver. É o começo de Bronheim, os primeiros anos de Bronheim, 1948, 1950, nos primeiros anos de 1950, são as primeiras casas que foram construídas aqui em Bronheim. Outra vez nós estamos vendo aqui a caixa de água. Eu vou um pouco falar mais tarde sobre a história de Bronheim, a história antiga de Bronheim. Mas aqui era o lugar, segundo havia uma lenda, não era lenda, era uma coisa pelo jeito que existia, e de Bronheim, cada vez que nascia uma criança, que nascia um bebê, faziam brit milá. E tinham que avisar para todo o país. Naquele tempo havia restrições por parte do governo de Roma, que proibia todas essas manifestações religiosas,
Então, cada vez que havia um Brit Milá, o pai subia aqui num lugar mais alto, acendia uma tocha para todo Israel ficarem sabendo que nasceu uma criança, ou nasceu um menino, no caso. Isso nós mantivemos nos primeiros anos aqui em Brooklyn, também mantivemos essa tradição. Cada vez que nascia uma criança, agora já não fizemos diferença se era menino ou menina, o pai subia aqui em cima da caixa de água, acendia uma tocha para avisar para todo mundo que nasceu uma criança em Brooklyn. Esse é o Ciro de Brooklyn, que é uma fotografia mais recente. Vocês podem ver as flores aqui em volta, tudo aqui em volta. Aqui atrás do Ciro nós estamos vendo um mercadinho que nós temos aqui, um mercadinho muito bom, com muitas coisas. Você pode comprar quase tudo que você precisa, você pode comprar nesse mercadinho aqui em Brooklyn. Essa é uma fotografia dos tempos antigos, no tempo como se trabalhava. Vocês podem ver o trator andando na frente, as pessoas curvadas semeando. Era um trabalho muito difícil. Depois que terminava 8 horas de trabalho, as costas estavam em pandarecos. É uma fotografia mais próxima da mesma coisa. Vocês estão vendo como eles estão semeando. O trator viaja devagarzinho e eles vão semeando as sementes na terra. Aqui o pessoal trabalhava 8 horas assim, depois as costas ficavam em pandarecos. O que vocês estão vendo aqui é o Hadar HaOchel de Brooklyn, o refeitório de Brooklyn. É um refeitório relativamente novo. O refeitório antigo era bem xoxo, era com tábuas e coisas assim. Aqui já é um Hadar HaOchel bem mais moderno. Esse Hadar HaOchel, com a nova orientação aqui dos kibbutzim, foi fechado. Hoje em dia não funciona mais como Hadar HaOchel, como refeitório. Aqui vocês veem o Hadar HaOchel de Brooklyn, o refeitório. É a parte de cima o refeitório, a parte de baixo é uma série de atividades que podem ser feitas aqui embaixo. Esse foi construído também nos anos de 60, se eu não me engano, o projeto é de Vittorio Corinaldi, e durante muitos anos serviu como refeitório de Brooklyn. Aqui são as crianças. As crianças têm uma importância muito grande até hoje nos kibbutzim. A gente dedica muita dedicação a essas crianças, emprega muito dinheiro, muitas coisas que eles tenham a melhor educação possível e realmente eles estão muito bem educados. Aqui vocês veem um lugar assim, uma casa de crianças em Brooklyn. Essa aqui é a nossa piscina, um lugar muito bonito. Vocês podem ver o gramado, podem ver as árvores em volta, podem ver também a piscina. As crianças aqui fazem um vidão. Esse é um grupo de veteranos aqui de Brooklyn. Não sei se vocês conseguem ver exatamente de quem está aqui. Nós vamos deixar alguns minutinhos aí para vocês terem a oportunidade de olhar e ver. Esse casal aqui na frente é o Amir Plut, Américo Plut e a Sônia Plut. Atrás do Américo, na parte esquerda, no fim, a minha esposa, a Ziva Schenfeld, quando estava viva aí naquele tempo. E ver também aqui a Vicky Leiman. Vocês podem ver a Vicky, que era uma Ganenet famosa aqui de Brooklyn, muitos anos foi Ganenet. Esse também é um pessoal aqui dos veteranos aqui de Brooklyn, quem esteve aqui, quem conhece um pouco, que está aqui na frente é a Gália Caribe, infelizmente ela faleceu há algum tempo atrás. Ao lado dela, Tibadele Haim Arukim, como se diz aqui em Ivrit, é a Susana Levy. A outra é a Susana Wiesenberg, e atrás é o Moshe
Pedro Posse, você é Pedro Posse. Outra vez, um grupo de veteranos aqui de Brookhail, pessoal que é mais veterano, talvez que esteve aqui em Brookhail, que tem parentes, que tem amigos, que tem não sei o quê, pode conhecer. A que está mais próximo de nós aqui é a Lúcia. O filho dela foi um dos comandantes aqui de uma zona aérea aqui de Israel. Agora nós temos aqui uma coisa muito importante. Uma das coisas mais importantes que nós temos aqui em Brookhail é esse martelo famoso que nos foi doado pela família Aranha. Este é o martelo que foi usado pelo Oswaldo Aranha na Assembleia de 1947, novembro de 1947, quando foi resolvido sobre a partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel. A família do Oswaldo Aranha, no ano de 1966, nos trouxe o martelo e nos trouxe a ata original assinada pelo Oswaldo Aranha, e isso está até hoje, está aqui em Brookhail, é uma das relíquias mais importantes que nós temos aqui, uma das coisas históricas de maior importância. A gente às vezes não dá a devida importância a essa resolução da ONU de novembro de 1947, mas esse praticamente é a base jurídica que criou o Estado de Israel. Sem essa resolução de novembro de 1947, não seria possível declarar a criação do Estado de Israel. Até hoje, esse martelo está aqui conosco. Essa é a ata dessa famosa Assembleia de 1947, com assinaturas, podem ver a assinatura do Oswaldo Aranha aqui embaixo, é a ata original da Assembleia de 1947. Esse foi quando o filho dos filhos do Oswaldo Aranha, Euclides, se eu não me engano o nome dele, veio e trouxe para nós aqui, em 1966, 67, trouxe o martelo e a ata. E aqui vocês estão vendo ao lado dele Abba Eban, que era naquele tempo o ministro de Relações Exteriores aqui de Israel. E foi uma comemoração muito bonita, muito grande, realmente uma coisa muito importante. Vocês veem a bandeira do Brasil aqui em cima. E, ok. Essa é a família do Oswaldo Aranha, no momento que eles estão trazendo, vocês estão vendo aqui, eles estão trazendo aqui o Marcelo e a Ata. Essa é a filha ou a neta do Oswaldo Aranha, a família, está aqui a família do Oswaldo Aranha. Quem conhece aqui é o Nahum Fassa, Nushen, o Berali, também aqui dos veteranos aqui de Brookhail, nenhum dos dois vive. Aqui nós temos uma outra vista aqui do refeitório de Brookhail. Não sei se dá para ver, mas aqui está escrito, nessa parte daqui está escrito em cerâmica o nome Aranha. Isso foi construído naquela ocasião em que trouxeram o martelo e a ata aqui para Brookhail. Aqui é o encontro que nós tivemos. Nós estamos aqui no restaurante Mides, na entrada aqui de Brookhail, um restaurante que foi construído, foi levantado pela família Dalkovich, em nome da filha deles, Dana, uma moça muito, muito simpática, muito, muito bonita. Estava sentada com um namorado, com um noivo, no Moshav, em que eles estavam, e uma bomba caiu em cima dela e matou a moça. Os pais, para lembrar o nome da filha, eles abriram esse restaurante, que eles deram o nome de Midas. O que nós estamos vendo aqui é o encontro com parlamentares brasileiros.
Os que estão sentados aqui em volta são deputados do Brasil que vieram visitar aqui em Brooklyn, e eu estou contando para eles a história do Marcelo aqui de Brooklyn. Do lado direito, se vocês estão vendo aqui, é o Tzvi Hazar, que foi cônsul de Israel em São Paulo durante alguns anos, um dos Haverim mais vatiquim aqui de Brooklyn. Acho que hoje ou amanhã ele está fazendo 90 anos de idade. Esse aqui é o que estava parado lá em frente, é o pai dessa moça, o pai da Dana. Ele é o Galkovich, Nathan Galkovich. Ele é o pai da moça, ele construiu esse restaurante durante todos esses anos. Aqui nós temos outra vez um grupo de pessoas que vieram do Brasil e ele está também falando para eles. Vocês podem ver aqui o restaurante. Aqui ele fazia feijoada, comida brasileira. Infelizmente, eles não podem aguentar aqui o rojão aqui da Corona, como vocês chamam, Covid-19 ou 17, eu não sei. E ele teve que fechar o restaurante. O restaurante agora está fechado. Esse aqui é o museu do Adoniran Barbosa. Quem teve a ideia de levantar este museu foi o Tzvi Hazar, ele gostava muito do Adoniran Barbosa. Acho que é o único lugar do mundo, inclusive no Brasil, não tem um museu desse tipo do Adoniran Barbosa, onde todas as músicas dele estão registradas aqui. Houve um interesse muito grande nesse museu, muita gente vem, visita, etc. E a música brasileira é muito divulgada. Ok, passa mais um. Dá licença, antes de interromper, eu vou pedir para as pessoas que estão com o microfone aberto para que fechem, que está dando interferência, por favor. Obrigado. Agora, vocês estão vendo aqui é um vagão. A música que teve mais repercussão aqui em Israel, a música brasileira que teve mais repercussão aqui em Israel é o Trem das 11. Foi muito conhecida, tem tradução para o hebraico, tem tradução para o árabe, e o pessoal gosta muito, muito dessa música. O Tzvi Hazar conseguiu trazer um vagão, ele recebeu um vagão aqui do serviço de trens aqui de Israel para lembrar esse trem, o famoso Trem das 11, e tem toda uma exposição aqui dentro desse vagão. Aqui nós estamos vendo um parque de diversões para as crianças. Vocês podem ver que tem muitos elementos aqui, e as crianças aqui de Brooklyn realmente têm oportunidade, todo dia de tarde, se está cheio de mães com as crianças e pais, e uma atividade muito grande aqui em volta. Essa é uma vista de Brooklyn lá moderna. Vocês podem ver as casas, podem ver as plantações, podem ver tudo que tem aqui em volta. Aqui são os campos de Brooklyn, a lavoura, as casas. Tudo Brooklyn é moderna. Não, está desativado. Normalmente é desativado. Nós estamos numa fase completamente nova aqui em Brooklyn. Eu vou falar sobre isso depois que a gente falar sobre Brooklyn, fazer uma exposição sobre o que acontece aqui em Brooklyn. Mas isso são casas novas, construídas pelos novos habitantes de Brooklyn. Hoje em dia, cada um pode construir a sua casa, pode construir a casa como ele quer, não é como antigamente, que as casas eram construídas pelo kibbutz, e todas elas eram mais ou menos iguais, tinha mais ou menos a mesma metragem. Hoje cada um pode construir a casa como ele quer, ele que projeta a casa, ele que constrói. Então essa é uma das casas novas do pessoal novo que mora aqui em Brooklyn hoje. Você vai falar? Não. Então, está desativado, não está com som. O microfone Está ativado o mudo? Não, é porque está escrito ativar o mudo. Abraão, você está como anfitrião, você pode, por favor, desligar os microfones, por favor? Aí você ajuda as pessoas. Ok.
Obrigada. Outra vez estou vendo as construções novas em Brooklyn. Quem passear hoje aqui em Brooklyn vai ver uma Brooklyn completamente diferente de quem esteve aqui há 20 ou 30 anos atrás. Todas as casas eram mais ou menos parecidas, eram mais ou menos iguais. Agora, cada um, como eu falei antes, cada um constrói a sua casa, tem o carro parado aqui ao lado da casa. É um mundo diferente, uma concepção diferente que vocês podiam imaginar do kibbutz já 20, 30 anos atrás. Quer contar através de Moisés? Outra vez, Brooklyn. Agora nós construímos uma espécie de região ao lado de Brooklyn. É uma complementação de Brooklyn. São pessoas que vieram, compraram casas aqui ao lado do kibbutz. Eles não são membros do kibbutz, eles não são Haverim do kibbutz, mas eles vivem aqui ao lado do kibbutz. Eles usam todos os... É uma espécie da municipalidade de Brooklyn. Eles podem usar todas as coisas que tem aqui em Brooklyn. A piscina, a educação, a cultura que tem de Brooklyn, eles podem usufruir disso. As casas são particulares e eles são pessoas particulares, eles não são membros do kibbutz. Obrigado a você. Bom, vocês estão vendo que futebol também aqui era importante. Esse é o time de futebol de Brooklyn. Não sei se eles fizeram muito sucesso, mas ganharam algumas coisas aí e o pessoal gostava muito do futebol. Você sabe, quando tem o Mundial, o pessoal todo aqui, de todos os lugares aqui de Israel, inclusive gente que vem lá do norte, de Haifa, vem ver o Mundial aqui em Brooklyn. O pessoal gosta muito do Brasil aqui, gosta muito do futebol brasileiro aqui e tem muita admiração pelo futebol brasileiro. Aliás, não só os judeus, como também os árabes que vivem aqui em Israel, gostam muito do futebol brasileiro. Tive a oportunidade uma vez, fizemos um passeio justo na época do Mundial, passamos de algumas aldeias árabes, algumas cidades árabes, em quase todos os lugares tinha bandeira brasileira, e o pessoal é todo a favor do Brasil, todo mundo aqui torce pelo Brasil. Esses já são os filhos aqui de Brooklyn 2021. É uma Brooklyn completamente nova, diferente de tudo que a gente podia imaginar ou de tudo que vocês sabiam antes. Bom, com isso encerramos essa parte das fotos que eu queria mostrar para vocês, para terem uma certa ideia. Quem esteve aqui há um ano atrás, 2 anos atrás, já teve a oportunidade de ver essas coisas que eu mostrei agora, e algumas coisas antigas. Quem não esteve aqui teve oportunidade de ver. Eu agora pretendo fazer 2 coisas. Uma, eu vou contar um pouco sobre mim, e a outra, eu vou contar um pouco sobre Brooklyn em geral. Então, eu sou Abraham Sheffield. Nasci em 1933, no Rio de Janeiro. Os meus pais vieram da Europa, naturalmente da Polônia, da Bessarabia. Os primeiros anos escolares eu estudei em escolas judaicas. Até os últimos 3 anos, o clássico, eu fiz no Colégio Andrews, no Rio de Janeiro. Quem conhece, não sei se até hoje ele existe, na praia de Botafogo. Mas a maior parte dos estudos foram em colégios judaicos, aprendi hebraico, na minha casa se falava Yiddish, e tinha uma educação judaica bastante desenvolvida. A minha atividade sionista eu comecei relativamente cedo, já aos 14, 15 anos, na região em que eu morava, que era no Meier. Nós tínhamos lá uma filial da Organização Sionista Unificada Juvenil, onde um grupo de jovens nós nos reuníamos e fazíamos uma série de atividades sionistas. Que eram atividades sionistas? Eram palestras sobre Israel, músicas, danças e etc. Depois de algum tempo eu me filiei ao movimento Gordônia. Gordônia foi um movimento que se criou relativamente tarde,
porque no tempo que se criou o Gordônia, que já foi mais ou menos foi mais ou menos por volta de 1948, 49, alguma coisa desse tipo, o Dror, o Shomer Sair e o Bnei Akiva existiam há bastante tempo, então nós éramos um grupo relativamente pequeno. Mas eu resolvi ir para esse grupo Gordônia, que o mentor deles, o filósofo deles era o Ade Gordon, um filósofo humanista que tinha uma concepção muito humanista sobre a vida, e me pareceu que era o melhor movimento que mais se aproximava das minhas ideias. Em 1950, 51, fui enviado por esse movimento para Jerusalém, para Mahon de Madrechei Chutz La'aretz, o Instituto de Instrutores de Chutz La'aretz, onde vinham jovens do mundo todo. Durante um ano, nós ficamos um ano em Israel, 6 meses estudando em Jerusalém, 6 meses estivemos nos kibbutzim, e foi realmente uma surpresa muito, muito boa, excelente. É um instituto muito, muito bom, muito bons professores, a maioria deles mais tarde passaram a ser professores das universidades e etc. Lá tivemos grupos também do Brasil, grupos de todos os movimentos. Eu vim do Gordônia, mas havia do Dror, tinha o Shomer Sair, no Aracioni, Bnei Akiva e etc. Em 1951, houve a junção do Dror e do Gordônia, e se criou o que se chamou o Eichud Abonim. O Eichud Abonim, Dror, Gordônia. Essa junção foi em função da junção dos movimentos kibutzianos aqui em Israel. O Kibbutz Ameuchat, que tinha orientação por Mapai, e o Heber Akutzot, que também tinha orientação por Mapai, resolveram se juntar e formaram aquilo que se chamava o Eichud Akutzot Vekibutzim, que era um movimento orientado para o Mapai, e nós então passamos a fazer parte desse movimento que se chamou Eichud Abonim. Com o tempo eu fui maskir do movimento no Rio de Janeiro durante 2 anos, e a partir de 1954 eu fui secretário-geral do movimento em todo o Brasil durante 2, 3 anos. O movimento tinha grupos em quase todas as cidades importantes no Brasil, em Porto Alegre, em Curitiba, Recife, Belo Horizonte, etc., etc. Era um movimento muito grande, mais de 1.000 e tantos jovens que participavam do Eichud Abonim, e também os grupos que começaram a vir aqui para Israel. Eu casei em 1957, minha esposa chamava-se Blandina em português, aqui ficou sendo Ziva Sheinfeld. Casamos em 1957, em princípio de 1958 viemos para Brooklyn, e praticamente eu estou em Brooklyn desde 1958. Em Brooklyn, exerci algumas funções aqui no kibbutz, como maskir do kibbutz, como membro de uma série de comissões aqui que cuidavam de educação, de cultura e etc. E em 1967, 1970, eu fui enviado como Sheliach da Aliyah para o Brasil. Estive no Brasil de 1970 a 1973 como Sheliach da Aliyah. Nesse meio tempo, eu terminei o BA na Universidade de Tel Aviv, em Tanakh e língua hebraica. E durante 3 anos, então, estive no Brasil como Sheliach da Aliyah. Foi uma shlichut muito interessante, muita gente fez Aliyah naquele tempo. Foi depois da guerra de 1967, houve um interesse muito grande em Israel, e muitas pessoas fizeram Aliyah aqui para Israel. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui nomeado diretor da escola de Shara Negev, da escola secundária de Shara Negev, que é considerada uma das boas escolas aqui de Israel, a escola dos kibbutzim. E durante 6 anos eu fui diretor então da escola aqui do Shara Negev. E quando terminei essa função no Shara Negev, eu fui maskir do kibbutz durante 2, 3 anos.
Nesse meio tempo também eu fiz o como é que chama isso? Vamos dizer, o segundo título acadêmico, o MA, praticamente, de História Contemporânea do Judaísmo, na Universidade de Jerusalém. E depois desse período, então, eu fui trabalhar no Ministério da Educação, fui o diretor do departamento do Ministério da Educação, fazia parte da direção do Ministério da Educação. O departamento era o Departamento de Ensino Regional, que compreendia mais ou menos uns 120 estabelecimentos de ensino. Eram as escolas dos Kibbutzim, a escola dos Moshavim, e também internatos, que eram da Aliata Noa, internatos onde jovens que os pais ou vieram sem os pais, ou vieram só com um dos pais, ou que não tinham condições de estudar, e eles foram estudar nessas escolas que tiveram uma importância muito grande na história de Israel. Escolas como Mikveh Israel, Ben Shemen, Kaduri, etc. Por exemplo, o Rabin estudou na escola de Kaduri, o Shimon Peres estudou em Ben Shemen. Nessas escolas se formaram uma série de políticos e uma série de também generais e pessoas que tiveram até hoje posições importantes aqui em Israel, e era um departamento muito importante dentro do Ministério da Educação. Durante 7 anos eu fui diretor desse departamento do Ministério da Educação, e depois disso eu passei para ser diretor do departamento dos colleges. Se criaram aqui colleges aqui em Israel, mais ou menos do tipo de college que tem nos Estados Unidos, que não são universidades, são como universidades. E nós temos um college aqui, por exemplo, na região que nós moramos, aqui em Sharanegev, nós temos também em Tel Hai, e alguns temos uns 7, 8 colleges desse tipo, que também se desenvolveram muito durante esse tempo. Durante 7 anos eu fui diretor desse departamento. Esse departamento se desenvolveu. Com o tempo, eles receberam o direito também de dar o título BA, e hoje em dia eles podem dar até o título de MA. A grande vantagem desses colleges é que entrar e participar dos estudos universitários era muito mais fácil do que ir para as universidades. Isso possibilitou que muitos jovens que viviam aqui em cidades em desenvolvimento, como Sderot, por exemplo, ou como Netivot, etc., que não tinham oportunidade de chegar nas universidades, puderam chegar aos estudos universitários nesses colleges, e Bemet abriu uma possibilidade completamente nova, e muitos jovens, então, hoje em dia, estudam nesses colleges. E com isso, mais ou menos, eu terminei a minha carreira aqui. Em 1998 eu me aposentei. Desde 1998 até hoje eu estou aposentado, quer dizer, mais de 22 anos, e preciso dizer para vocês que é muito, muito bom essa situação de aposentado aqui. Eu acho que é uma situação muito, muito boa, apesar de que as pessoas às vezes não gostam, mas eu acho que é uma coisa relativamente boa. No dia 30 de todo mês, bate a pensão que eu recebo uma pensão estatal, entra no banco, não preciso me preocupar de nada, ninguém vai me despedir, ninguém vai me mudar de posição, ninguém vai fazer nada. Eu estou garantido pelo menos nessa parte, e tenho a oportunidade de fazer o que eu quero aqui, já como pensionário, como que está já aposentado. Estou chegando agora aos 88 anos de idade. Eu acho que estou ficando um pouco gaga, e continuo aqui me ocupando um pouco aqui de uma série de atividades do pessoal mais velho, dos veteranos aqui, tanto do Kibbutz como aqui da região, mas eu acho que chegou o tempo de passar para a nova geração, porque a gente tem que se afastar e dar oportunidade ao pessoal mais jovem. Então, isso é mais ou menos a minha situação. A minha mulher também esteve junto comigo durante todo esse tempo. Ela foi diretora também do ensino primário aqui no Sharanegev.
Depois ela trabalhou nesse college aqui do Charaneg há muitos anos. Infelizmente, ela faleceu há 3 anos atrás. É isso que eu queria contar um pouco sobre mim. Quem sabe, se alguém quiser fazer perguntas, agora pode fazer, depois eu vou falar um pouco sobre o Brokheim. Então, temos aqui o Galaxy 31, que não tem o nome da pessoa, mas estava com a mãozinha levantada desde sempre. E aí eu chamo para fazer a pergunta. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Abraham. Eu sou sou sobrinho do Samuel Snir e da Cristina. Você deve conhecer, né? Samuel Snir e a Cristina. Sei. Ele faleceu já faz 7 anos. Eu já tive umas 12 vezes no Brohaio, que meu filho mora em Jerusalém, e eu sempre visito o Brohaio. Ouço falar o Brohaio quase desde quando eu nasci, em 52. Sempre tive curiosidade. Em 98, matei pela primeira vez minha vontade, né? O kibutz mudou muito, né? Porque meu tio trabalhava com a Deco Swiss Corporation, morou em Londres um tempo, depois morou em Nova York, né? E eu acompanho. Até hoje ainda vou visitar minha tia. Estive aí em novembro de 2019. E pretendo estar agora em setembro no bar mitzvah do meu segundo neto. Gostei muito da sua apresentação. Às vezes eu vou correndo no kibutz e não conhecia nem o martelo e nem o vagão. Mas da próxima vez vou e talvez o restaurante vai estar aberto de novo, né? Já está aberto. Obrigado pela apresentação, hein? Tudo de bom. Tem pessoas interessadas em abrir de novo esse restaurante, quer dizer que eu espero que quando você vier da próxima vez, o restaurante vai estar aberto. Você vai ter a oportunidade de comer uma feijoada. O meu primo, Nadav, ele é professor acho que num college em Sderot, que é o filho do Samuel, né? A minha prima, Shoshana, trabalha no supermercado aí do kibutz, e a outra prima mora em Jerusalém já há 40 e poucos anos. Eu tenho muito contato com todos. Okay. Prazer, hein? Bom, vai. Agora o Ossir também quer falar. Quero. Eu morei em Brokheim durante 10 meses, no ano de 1972. Eu queria perguntar para o Avram se ele lembra da família Schreiber, Moshe Schreiber. Lembra? Lembro. Eles ficaram de 52 até 62. Então, eu tenho ainda contato com meu tio. Ele infelizmente, não está bem de saúde. O Moshe, ele está com Alzheimer, mas, enfim, eu sempre que posso ver... Bom, mando sempre mensagem para eles lá, mas sobre Brokheim, eu sempre que posso, eu procurei contato com um rapaz que morou comigo, que a gente éramos Mitnagvim, né, na época. Aliás, ele acho que já estava no kibbutz, ele tinha irmãos aí, Moshe Nirenberg. Você está falando do Moshe Schreiber? Moshe Schreiber era meu tio, irmão da minha mãe. Mas agora passei a falar do rapaz que morou comigo e que estudou meteorologia, ele é carioca. E aí eu tentei contato com ele aqui no Brasil, porque ele também voltou para o Brasil. Eu moro em São Paulo, né? Desde que eu voltei de Israel, vim para São Paulo. Mas o Moshe, esse que morou comigo, não deu muita bola, então eu deixei passar aqui, que eu vou fazer. Mas eu procuro, tem também um rapaz que eu me lembro, trabalhava na irrigação do Pardesim, que é o Nelson Zilberstein, não sei se você lembra dele. Lembro. Ele está no Brasil. Ele está no Rio. Eu até avisei para ele dessa reunião hoje, mas eu acho que ele não deve ter se interessado. Mas, enfim, então, eu também gostei bastante da tua apresentação, Avram, e espero que a gente mantenha mais reuniões desse tipo para a gente ficar... Enfim, a vida do kibbutz faz bem para a gente. Obrigado, viu? O Moshe Schreiber é o irmão mais velho, né, do Schreiber? O mais velho, isso, o mais velho. Dov também... Eu posso te contar uma história assim. O Moshe Schreiber
trabalhou muitos anos aqui na oficina. Sim, Ele era sim. garagista. Sim. Eu me lembro uma vez que eu vim com o trator e precisava dar umas marteladas aí, alguma coisa, e ele não tinha martelo. Então ele com a mão dele fez o que o martelo fazia. Uma força extraordinária. É verdade, é verdade. São Okay, curiosidades. Então, falar um pouco sobre Bror Hai, ok? Isso. Ok. Tem mais 2 perguntas, Abraão, só Deixa para para depois, emenda depois. Eu acho melhor ele emendar com o Brochai, senão fica demora. O que você acha? O que você prefere, hein, Sheinfeld? O que você quer prefere? Falar sobre Bror Hai. Então tá deixa bom. ele falar Então, sobre o Brochai, depois todo mundo pergunta. então continue e depois a gente continua as perguntas. Ok. Olha, eu vou, a primeira coisa, dizer um pouquinho para vocês, eu não sei se vocês conhecem ou não conhecem, um pouco do passado de Bror Hai. Você sabe que quem vem aqui em Israel, todo lugar que você pisa, você está pisando em história. Todo lugar tem história. Então, Bror Hai também tem história, né? Bror Hai, em geral, o nome dos lugares aqui, a gente aprende eles no Tanakh, na Bíblia. Mas Bror Hai não aparece no Tanakh. Bror Hai só aparece depois no Talmud, nos anos mais tarde. Agora, o que nós sabemos hoje em dia é que essa região aqui, que hoje é a região de Bror Hai, era uma região muito fértil, tanto em óleo como em trigo e uma porção de coisas. Nós temos aqui um jardim arqueológico, uma série de arqueologias que nós achamos aqui, não desse tempo, o tempo que eu estou falando agora é o tempo do Talmud, ou antes do Talmud até, mas tempos um pouco mais tarde, tempo já dos muçulmanos, tudo mais. Mas o que é interessante é que aqui, nessa região aqui, vivia um sábio muito interessante, chamado Yohanan ben Zakkai. Esse é o nome que eu proponho vocês lembrarem o nome dele, Yohanan ben Zakkai. Quando o templo foi destruído, ele vivia em Jerusalém. E ele era contra os extremistas, ele era contra a guerra. Aqui tinha um movimento chamado Shalom Achav, que tinha o sábio Yohanan ben Zakkai, era um tipo de modelo dele, ele era a favor da paz. Mas ele resolveu sair de Jerusalém e pediu aos romanos que dessem um lugar para ele poder continuar com a religião judaica. Houve uma crise muito grande naquele tempo, com a atitude do templo. O templo era o centro da religião judaica. No momento que o templo foi destruída, era uma crise que parecia que toda a religião judaica ia desaparecer, porque tudo se fazia no templo. Os sacrifícios se faziam lá. As datas, as festividades eram feitas lá. Todas as datas importantes, quando é que é Yom Kippur, quando é Rosh Hashanah, quando é que é Sukkot, quando é que é não sei o quê, tudo isso era determinado no templo. Quando o templo foi destruído, então veio uma crise muito grande, parecia que a religião judaica estava a pique de desaparecer. Ele pediu, então, para sair de Jerusalém, ele conseguiu sair de Jerusalém. Jerusalém estava cercada pelos romanos, os discípulos dele conseguiram tirar ele de Jerusalém, e ele pediu para os romanos darem uma cidade para eles, e ele recebeu a cidade de Yavne. Em Yavne, ele criou o seminário de Yavne, e lá renovou a religião judaica. Então, em vez agora de nós termos os sacrifícios que se faziam no templo, se criaram o Beit HaKnesset, as sinagogas. O Beit HaKnesset em vez desses sacrifícios que eram feitos no templo. E uma série de coisas que se faziam no templo, ele introduziu, então, nesse seminário de Yavne. Então, ele é considerado uma das pessoas mais importantes sobre a continuidade da religião judaica. Agora, existem vamos dizer, tem duas lendas, vamos dizer assim, não? Uma de que ele está enterrado em Tvéria, mas pelos estudos aqui acadêmicos, ele está enterrado em Bror Hai. O lugar que ele vivia é nessa região de Bror Hai, ele está enterrado em Bror Hai.
Felizmente, o pessoal não sabe que... Então, vamos continuar. Lembrando a vocês que tinha essa importância histórica dessa figura, Yohanan Ben Zakkai, e, como eu disse, pelos estudos históricos, ele está enterrado aqui em Bror Hayil. Como eu digo também, infelizmente o pessoal aqui não sabe, porque senão iam fazer aqui umas procissões de pessoas que iam ver aqui, acender velas e não sei mais o quê. Então ninguém sabe disso, isso é na moita. Que o homem está enterrado aqui, mas é uma figura histórica de importância muito grande. Agora, fazendo um pulo, nós vamos chegar na época da guerra de independência de Israel, e que é a construção, então, do Kibbutz Bror Hayil. Como eu expliquei para vocês, o Kibbutz Bror Hayil estava nós tínhamos essa estrada, que é a única estrada que ia para Beersheba. Hoje em dia tem outra estrada que vai para Beersheba, para o God, mas naquele tempo só tinha essa estrada que ia para Beersheba, para o Negev, para o Ben Gurion. O Negev era uma coisa muito importante. E havia, então, essas 3 aldeias que existiam aqui dos árabes. Cada vez que passavam um comboio, eles atiravam, e era muito difícil passar por aqui, e resolveram, então, criar um kibbutz, que era uma fonte de resistência, uma parte de resistência contra essas aldeias, principalmente a aldeia de Brer, que ficava aqui, realmente aqui em frente. Agora, uma das perguntas interessantes é de onde vem o nome de Bror Hayil. É um nome um pouco esquisito. Ninguém sabe muito bem qual é a tradução do nome de Bror Hayil. Uma tradução ao pé da letra, diria que Bror é uma seleção de Hayil é soldados. Uma seleção de soldados, mas ninguém sabe que seleção de soldados é essa, ninguém sabe de onde vem esse nome Bror Hayil. Mas, em todo caso, acharam que aqui era Bror Hayil. Por quê? Por causa dessa aldeia árabe aqui em frente, que chamava Brer. O que acontece é que os árabes, durante muitos anos, eles guardaram os nomes antigos das cidades judaicas, e muitos, eles fizeram um pouco, arabizaram, fizeram no sentido árabe esses nomes, mas nós imaginamos que o nome Brer guarda o nome antigo de Bror Hayil. Então, na Guerra de Independência, Bror Hayil teve uma importância muito grande. A criação de Bror Hayil aqui foi a intenção foi criar um posto militar, mas que se transformou com o tempo no kibbutz. Agora, aqui a população que veio aqui, os primeiros que vieram aqui para Bror Hayil foram do Egito e do Marrocos. Eles chegaram aqui, como dissemos, em 1948. A parte deles já estava aqui no país desde 1947, e eles, então, foram os primeiros habitantes aqui de Bror Hayil. Mas depois de algum tempo, uma parte deles resolveu abandonar aqui o kibbutz, e ficou pouca gente aqui em Bror Hayil. E os movimentos kibutzianos, o que eles faziam era complementar os kibbutzim, que as pessoas iam abandonando, com grupos que vieram de todo quanto é lugar, inclusive da América do Sul. Então, mandaram o grupo brasileiro vir aqui para Bror Hayil, complementar Bror Hayil, levando em consideração que a parte da população que existia aqui já não estava mais. Os primeiros brasileiros, o primeiro grupo de brasileiros do Dror, chegaram aqui em Israel em 1948 e 1949. E eles foram para o kibbutz argentino, que já existia naquele tempo, o Mefalsim. Mas brasileiros e argentinos, nós já sabemos que é uma coisa que não funciona de jeito nenhum. Depois que estavam um ano lá em Mefalsim, brigaram, não sei mais o que, os brasileiros resolveram que essa não é a solução, saíram de Mefalsim. Então Mefalsim ficou sendo dos argentinos, e os brasileiros saíram de Mefalsim e foram procurar outros lugares. No fim, ofereceram para eles uma série de lugares, entre eles Bror Hayil, e resolveram vir aqui então para Bror Hayil. Então, os primeiros brasileiros que chegaram aqui em Bror Hayil foi mais ou menos em 1952, foram os primeiros grupos do Dror que vieram para cá, e aqui começaram a formar então esse kibbutz brasileiro.
Essa concepção de kibbutz brasileiro é uma concepção que nasceu realmente no movimento Dror, porque a política dos movimentos kibutzianos era cada vez que vinha um grupo de qualquer lugar, podia ser dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da Argentina, ou do Brasil, pegar, cada ano, em geral, vinha um grupo de jovens, eles cada ano mandavam esse grupo de jovens complementar um outro kibbutz. Essa foi a política, por exemplo, do Shomer HaTzair. O Shomer HaTzair do Brasil, a gente pode encontrar pessoas que pertenciam ao Shomer HaTzair do Brasil em alguns kibbutzim, porque cada ano que eles chegaram foram enviados para outro lugar. Mas o movimento Yehuda Bonim no Brasil criou uma política, uma ideologia que dizia: nós queremos construir um kibbutz brasileiro em Israel, que seja um kibbutz brasileiro, um kibbutz onde cada brasileiro que chegar pode se sentir à vontade junto com outros brasileiros, sentir esse ambiente brasileiro e ser um representante, o kibbutz Bror Hayil, ser um representante do Brasil, do judaísmo do Brasil em Israel. Durante muitos anos houve uma discussão com o movimento kibutziano, o Yehuda Kutzot Kibbutzim, que eles já eram contra essa política, contra essa ideologia. Eles queriam que cada ano que vinha um grupo, mandar eles para outro lugar, mas o movimento de jeito nenhum não aceitou. Houve tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos para ser Bror Hayil, ser considerado um kibbutz de brasileiro. E conseguimos concentrar aqui em Bror Hayil, realmente a maioria de brasileiros. Quase todos os brasileiros de movimentos halutzianos que vieram do Dror, eles vieram aqui para Bror Hayil, e assim Bror Hayil ficou sendo realmente um kibbutz brasileiro. Agora, Bror Hayil, durante todos esses anos, foi o kibbutz, como a gente vocês mais ou menos sabem o que é um kibbutz. Um kibbutz é coletivo, mais ou menos o lema é: cada um dá de acordo com as suas possibilidades e recebe de acordo com as suas necessidades. E tudo é coletivo, tudo pertence a todo mundo. Nos primeiros anos aqui em Bror Hayil, realmente tudo era coletivo. Inclusive, vamos dizer assim, tinha um depósito de roupas, você não tinha a tua roupa, você chegava lá, você mandava lavar a roupa, quando você chegava para receber a roupa, você recebia a roupa que tinha, não a roupa que você mandou. Isso foi nos primeiros anos do kibbutz. E assim, uma série de coisas. Nós, por exemplo, quando chegamos aqui em Bror Hayil, assim como todos os outros que chegaram em Bror Hayil, trouxemos muita coisa do Brasil, trouxemos um baú enorme com coisas. Quando chegamos aqui, o pessoal que já estava aqui do kibbutz abriram o baú, tudo que tinha distribuíram para todo mundo. E nós não ficamos com muita coisa. Quer dizer que muitas roupas que nós trouxemos, nós vimos Chaveirim do kibbutz passar com as roupas que nós trouxemos para nós. Os outros que estavam usando. Então, tudo era a base do coletivo e a distribuição era toda coletiva também. Eu não quero mais... eu quero encurtar um pouco a história para dizer para vocês de que esse coletivismo foi um pouco assim, muito exagerado, e aos poucos o pessoal foi sendo contra isso. Um dos problemas mais difíceis foi o dormitório das crianças. As crianças dormiam nas casas de crianças, não dormiam com os pais, dormiam nas casas de crianças. E esse foi um dos pontos mais difíceis, principalmente para as mães. As mães, apesar de que não tinham outro jeito, era uma resolução do kibbutz, e quem resolveu viver no kibbutz tinha que seguir as resoluções do kibbutz, mas, no fundo, cada uma delas, a maioria delas era contra esse dormitório fora de casa. E durante muitos anos houve uma espécie assim de uma reação contra isso, até mais ou menos 1980, quando resolveram definitivamente que as crianças vão morar junto com os pais e não vão mais continuar dormindo. Quer dizer, durante o dia eles estão nas casas de crianças, mas de noite eles vão ficar com os pais.
E assim também a coletivização, esse tipo de coletividade, foi aos poucos terminando. Quer dizer, a privacidade foi entrando cada vez mais. Dizem que o primeiro elemento de privacidade foi a chaleira elétrica. Foi a primeira vez que permitiram que cada família tivesse uma chaleira elétrica, porque foi contra o coletivo, porque estava tudo acostumado que era coletivo, tudo só tinha um lugar, que todo mundo, depois do trabalho, se reunia, tomava um café, ou trazia, depois das 4 horas, terminava o trabalho, etc. A primeira vez que deram essa possibilidade de cada casa ter uma chaleira elétrica foi quando começou a privatização do kibbutz. Mas isso foi realmente uma coisa muito pequena. A grande transformação do kibbutz foi mais ou menos nos anos de 1900 no fim dos anos de 1980, começo de 1990. Os anos de 1980 foram anos muito difíceis aqui no país, mas muito difíceis para os kibbutzim. E nos anos de 1990, uma grande parte dos kibbutzim chegou a uma situação financeira praticamente impossível. Nós aqui em Bronheim, em fim de 1990, nós estávamos à beira da falência, porque, afinal de contas, o problema é de que o coletivismo não conseguiu dar resposta às necessidades financeiras. O pessoal, ninguém sabia quanto dinheiro ganhava, cada um trabalhava, mas o dinheiro entrava no kibbutz, ninguém sabia quanto que ele ganha, quanto que ele não ganha, se ele ganha mais, se ele ganha menos, se ele trabalha mais, se ele trabalha menos, e não havia realmente uma responsabilidade. Então, aos poucos foram achando que algumas coisas têm que ser privatizadas no tipo de coletivismo. Isso foi mais ou menos até o fim de 1999, começo no ano de 2000, e nós resolvemos sobre a privatização do kibbutz, que foi não somente para o Ohio, mas 2/3 do kibbutz passaram essa privatização. Essa privatização dizia de que o salário, cada um recebe o salário para si, mas tem que dar uma certa contribuição para o kibbutz. Cada um é responsável pelo trabalho, pelo seu trabalho. Cada um tem que trabalhar o máximo possível e ganhar. Quem ganha mais, ganha mais, quem ganha menos, ganha menos. E essa foi a grande transformação que foi feita aqui no kibbutz. Então, nós hoje temos um kibbutz que chama-se Renovado, onde cada um tem seu trabalho. A maioria trabalha fora do kibbutz, porque nos tempos de 60, 70, 80, a agricultura ocupava muita gente, mas depois, praticamente, hoje em dia, 2, 3 pessoas dão conta da agricultura do kibbutz. E a maioria das pessoas trabalha fora e cada um recebe o seu ordenado, o que ganha, etc., e paga uma certa quantia aqui para o kibbutz. Para isso, criou uma situação nova. O que aconteceu é que no fim dos anos de 2000, ou de 1980, cerca de 1/3 da população do kibbutz abandonou o kibbutz. E a maioria dos filhos de kibbutz abandonaram o kibbutz. Então, no fim dos anos de 1990, o kibbutz era um lugar onde a maioria das pessoas eram pessoas já de idade. Parecia, às vezes, mais um asilo de velhos do que alguma coisa assim. Poucas crianças nasceram no kibbutz. E não só aqui em Bronheim, isso na maioria dos kibbutzim. E chegamos todo mundo à conclusão de que nós temos que mudar o sistema de vida, e passamos então para o que se chama hoje em dia o kibbutz renovado. Esse kibbutz renovado, hoje em dia, há muita gente, nós aqui em Bronheim recebemos muita gente nova. Nós chegamos a mais ou menos ter 100 e poucas pessoas aqui como membros do kibbutz. Hoje em dia nós temos 220 pessoas como membros do kibbutz. É gente que veio de fora, que não veio do Brasil, que veio daqui de Israel. Uma parte são filhos do kibbutz que resolveram voltar.
mais gente que veio com as crianças, e, de repente, tudo começou a renascer. Hoje em dia, a gente vê um monte de crianças aqui no kibbutz, uma atividade muito intensa. As pessoas constroem as casas do jeito que eles querem. Nós temos, então, hoje em dia, um kibbutz que é diferente do kibbutz que era antigamente. Esse é o kibbutz renovado, esse é o kibbutz que existe hoje em dia. Se você quer ser membro do kibbutz, você tem possibilidade de receber um terreno por um preço relativamente não muito caro, mas você é obrigado a construir a sua casa ou comprar uma casa que existe aqui no kibbutz. Cada um é obrigado a ter a sua casa e comprar a sua casa. Ou ele constrói a casa ou ele compra uma casa para poder ser membro aqui, do kibbutz. Agora, para vocês terem uma certa ideia, hoje em dia, comprar uma casa aqui no kibbutz é mais ou menos um preço de 2 milhões a 2 milhões e 500 mil shkalim. Eu não sei qual é o shekel e o real, não sei muito bem como é que é. O shekel hoje em dia está a $3,20. Eu não sei quanto está o real. Mas comprar uma casa hoje em dia aqui no kibbutzim é mais ou menos por 2 milhões de shkalim. E que realmente não é barato. Mas o pessoal hoje em dia, vamos dizer assim, vem para o kibbutz não por halutziut, não por halutzianismo, não por ser vanguardeiro. A maioria das pessoas vem para o kibbutz pela qualidade de vida que tem aqui no kibbutz. Essa possibilidade que você tem de ter uma casa de campo, um gramado em volta, as crianças podem brincar, não é como na cidade, que você fica preocupado, uma criança sai de casa, no meio da rua, onde é que ele vai ficar? Aqui as crianças podem brincar à vontade, a educação é muito boa, as crianças ficam nas casas de criança até 4, 5 horas da tarde, o que dá possibilidade para os pais trabalharem e voltarem e receberem suas crianças. Não temos mais refeitório, cada um faz a sua comida, cada um leva mais ou menos a sua vida, mas, em todo caso, nós somos uma comunidade. O que ficou aqui no kibbutz é uma comunidade e uma responsabilidade mútua. O que hoje em dia representa o kibbutz é a responsabilidade mútua. Quer dizer que se alguém tiver algum problema, alguém não tiver trabalho, alguém tiver algum problema de saúde, tiver qualquer tipo de problema, o kibbutz é responsável por ele, fazer tudo para ajudá-lo a manter um nível de vida estável. Quer dizer, o kibbutz continua sendo kibbutz sobre essa designação. O kibbutz é a responsabilidade mútua que nós temos uns pelos outros, e assim nós mantemos assim. O kibbutz é estatalmente conhecido pelas autoridades, pela Knesset, e o kibbutz é uma coisa que existe. Isso são 2/3 mais ou menos do movimento kibbutsiano hoje em dia. 1/3 do movimento kibbutsiano ainda são kibbutzim que têm um sistema antigo. Esses kibbutzim, a maioria são kibbutzim que estão em situação econômica muito, muito boa. Tem muitos kibbutzim, vamos dizer, dos 250 kibbutzim, tem uns 50 kibbutzim que estão em situação econômica muito boa, até excelente. A maioria deles, porque eles têm uma indústria muito boa. Essa indústria introduz cada ano milhares de shkalim, e eles podem, então, manter essa vida coletiva como era antigamente. Quer dizer, cada um recebe uma quantia grande mensal, afora o que ele recebe a quantia mensal do kibbutz, ele recebe do kibbutz todo o resto que antigamente o kibbutz antigo dava: educação, saúde, cuidar das crianças, estudos, tudo mais. No antigo kibbutz, o kibbutz era que dava. E eles continuam dando isso para o pessoal deles, porque eles têm bastante possibilidades econômicas de fazer isso. Mas 2/3 do movimento kibbutsiano, hoje em dia, é um movimento que passou para esse kibbutz renovado, que é um kibbutz diferente, um kibbutz onde a maioria das pessoas que hoje em dia vivem no kibbutz, inclusive aqui em Brooklyn, são pessoas que vieram para cá não porque eles eram ideólogos de kibbutz, não porque eles não são ideólogos do socialismo, da igualdade, mas pela qualidade de vida do kibbutz.
Bom, eu vou interromper aqui para vocês poderem fazer perguntas, daí eu vou responder. Rosete, querida. Então, antes de tudo, eu peço licença para dizer umas coisinhas muito particulares minhas, mas eu tenho uma ligação muito especial com o Brockheim, e o Sheinfeld sabe disso, muito. Meu tio Mosco, que foi muito amigo dele, saiu do Brasil pitoresco. Ele foi para Arxará, que era um movimento preparatório que saía de um movimento juvenil para se preparar para ir para Israel. A Arxará era em Jundiaí, isso nos anos 50. Então, meu tio está em Israel há 70 anos. Então, em 51, a forma de comunicação era carta. E ele mandava cartas para meus avós. Deixa eu dizer que eu sempre morei ao lado de avós e tios. Então, meus tios foram meus irmãos de criação. Então, o Mosco, que a gente chama, o pessoal apelidou de Mosca, porque o nome dele em polonês era Mosco. Ele saiu e deixou cartas para minha avó, e ele saiu de Jundiaí, da Arxará, com documentos falsos, foi para Israel, a família não sabia. Quando a minha avó descobriu, ela continuou recebendo cartas de Jundiaí, quando ele já estava em Israel há muito tempo. Então, ele acabou casando lá com uma brasileira que foi muito minha amiga, a Rosinha Mora, que agora é Xoxana. Meus sogros saíram do Brasil, foram para Brockheim, morreram lá. Minhas cunhadas saíram do Brasil, foram para Brockheim. Uma está viúva, mas vive até hoje lá. Raquel Leca era casada com Aron. A Rosinha casou com Moshe Efrati, que era um xeliach aqui do movimento, e foi para o kibbutz dele, que era. Enfim, eu hoje tenho sobrinhos, netos, então eu tenho uma ligação muito especial, muito grande. E eu ia muito a Israel, muito. E claro que durante muitos anos meu pouso de Israel, eu ficava 1, 2 meses, meu pouso era Brockheim, óbvio. Então, eu me lembro da fábrica Deco, você falou em indústria, eu me lembrei da fábrica Deco, que era um assombro. Eu tenho até fotos segurando uma cenoura de tamanho normal e uma cenoura que era plantada e cultivada em Brockheim, uma cenoura gigante, porque para desidratar era mais prático. Né? Eu me lembro da fábrica de cerâmica, onde eu mesma fiz muitas peças de cerâmica, tem muita coisa aqui feita em Brockheim. Olha, enfim, além do prazer de te ver, além do prazer de escutar, pode falar. Fala. Eu estou explicando aqui para o meu amigo aqui que você é da família da Raquel Leia. Além de te escutar e tudo, uma das coisas que eu ia te pedir, você já fez, porque eu acompanho isso até hoje, mas eu queria que você explicasse essa nova forma de vida kibutziana. E você explicou muito bem, porque durante algum tempo, eu, de longe, tinha uma preocupação como vai ser a vida de kibbutz se ela está deixando de socializar, não é? Então, enfim, essa forma, não ter mais radar a orca, essas coisas todas, mas você colocou muito bem, e eu fico muito feliz em saber que a forma kibutziana, mesmo que com outro conceito filosófico, mas vai continuar a existir de alguma forma, o que é muito bom para o país, porque foram gerações, não é? Que construíram o país através de um kibbutz. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Você falou de Mefalsim. Imagina, meu tio José, que já faleceu aí em Israel, ele foi de Mefalsim. E ele, inclusive, foi um dos comandantes da Liabet, na Itália, em 48. Então, olha meus vínculos. Você falou de coisas, Sheinfeld. Fora que eu conheço todos vocês, pelo amor de Deus. Então, além de tudo isso que me tocou profundamente, sabe, pela minha afetividade, escutar você, ouvir falar do kibbutz que mora no meu coração,
foi muito bom. Minha chefoia para você. Que Deus dê a vocês muita saúde, muito sorte boa e muita paz. Deus permita. Um grande beijo para todos os amigos de Brookhaven. Obrigado. Vai, Suzana. Desculpe, peraí. Posso dizer só uma coisinha, rapidinho? Schenfeld, você falou em Gordônia. A minha mãe, em Krasnik, foi do Gordônia. Ela chegou no Brasil pertencendo ao Gordônia de Krasnik. Obrigada. Vai, Su. Bacana. Raia. Meu microfone. Raia? Shalom, Avraham. Shalom para todos. Avraham está me ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu achei muito boa a sua explicação, muito boa, sabe? Didaticamente, ela caiu muito bem para a curiosidade. Eu tenho uma curiosidade, uma pergunta. Você falou que a sua esposa foi Blandina. Ela foi professora no Rio de Janeiro, do IL Pérez? Foi. Ela foi minha professora, Avraham. Quando eu era pequena. É um nome tão diferente, né? Eu tenho até foto com ela. Avraham, agora eu queria vir a minha pergunta, porque eu tinha curiosidade economicamente de saber como o kibbutz procedia. E você deu uma explicação, né? Em relação a esse terço que vingou melhor economicamente, o que eles produzem que vocês não produzem? Como eles trabalham? Como eles funcionam? Quem que produz? Você disse que 2/3 funcionam no regime renovado, certo? E esse 1/3, economicamente, ele tem um outro tipo de sucesso, correto? O que eles fazem, o que vocês não fazem? Indústrias muito, muito desenvolvidas. Tem kibbutzim aqui, e tem indústrias que dão para eles milhares de escalim do ano. Eles têm kibbutzim aqui que tem indústrias, que tem filiais em alguns países do mundo inteiro. Eles tiveram muito sucesso nas indústrias deles. Eu não sei dizer se o sucesso é por acaso ou é realmente porque era um grupo muito, muito bom, com pessoas muito competentes, e com isso eles construíram indústrias que foram realmente competentes. Nós, por exemplo, em Brookhaven, fracassamos. Aqui antes falaram da Deco. A Deco, que era uma indústria de desidratação de verduras, foi um fracasso. Nós fracassamos e nos deixou uma dívida enorme. Mas tem outros kibbutzim, que eles têm indústrias, que eles têm fábricas, que eles têm não sei o quê, e que eles, inclusive, têm que estão espalhados, inclusive, no mundo todo. Quer dizer, eles são muito bem organizados sob o ponto de vista econômico. Entendeu? Quer dizer, eles têm possibilidade de dar para os membros do kibbutz, eles dão vamos dizer, uma quantia mensal, que é praticamente além de tudo que a pessoa precisa. Se a pessoa precisa de educação, se a pessoa precisa de saúde, precisa de cultura, precisa de não sei o quê, ele recebe do kibbutz. Fora isso, ele recebe uma certa quantia mensal. Fora isso, no fim do ano, se a indústria deu lucro, eles fazem uma distribuição de dividendos. Mas isso não tem mais 1/3 dos kibbutzim conseguiram chegar nessa situação. 2/3 estavam à beira da falência. É o capitalismo que entrou, né? Foi o capitalismo que entrou nesse kibutzim. O capitalismo, vamos dizer que o mundo se desenvolveu, a tecnologia no mundo se desenvolveu, o mundo mudou. Não é mais viver assim da agricultura, ou viver daquela agricultura antiga, que você trabalhava com as mãos, que não sei o quê, como eu mostrei aqui, as pessoas, o trator ia na frente e você ia atrás semeando, e você tinha que colher algodão, cada um andava com um saco nas costas colhendo algodão. Tudo isso mudou. Hoje em dia tem tratores ultramodernos que eles fazem todo esse trabalho, não precisa de toda essa gente. Então, tudo é diferente, tudo mudou. A última pergunta, você concorda com esse regime? Você acha isso bom?
Michoê. Quem que perguntou? Eu continuo perguntando. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu fui o masqueiro do kibbutz do ano de 2000 até o ano de 2006. E na minha orientação de masqueiro do kibbutz foi que nós fizemos essa passagem para a privatização. Nós resolvemos no ano de 2000 que nós queremos ser um kibbutz renovado. Fomos dos primeiros kibbutzim que resolveram ser um kibbutz renovado e realmente mudou tudo aqui no kibbutz. Como eu disse, no fim do ano de 1999, nós estávamos à beira da falência. A partir do ano de 2000, nós fomos nos recuperando. Agora também não somos muito ricos, não somos, não. Nós estamos assim, em cima da água. Mas pelo menos estamos por cima da água, não estamos por baixo da água. Obrigada, hein? Muito obrigada. Agora, Anitta. Anitta? Boa noite, Abraão, muito prazer. A sua exposição me deixou bastante atualizada. Algumas perguntas que eu ia fazer, você já respondeu na sua conversa, mas eu gostaria de saber se essas pessoas que ultimamente foram para o kibbutz eram só famílias ou iam pessoas sozinhas também. E se vocês, o critério é o mesmo, se for uma pessoa sozinha, digamos, de uma faixa de 55 mais, e como seria essa aceitação, se existe essa possibilidade da pessoa morar sozinha também, uma pessoa sem família, sem nada? Você quer repetir a pergunta? Eu não consegui pescar direito o que você falou. Você falou no meio durante essa conversa que vocês receberam muitas famílias ultimamente, certo? Foram muitas famílias. Também receberam pessoas sozinhas, digamos, da faixa de 55 mais, o critério é o mesmo, a pessoa, digamos, já vive em Israel, é brasileiro, e de repente resolve morar nesse kibbutz. O critério seria o mesmo de uma pessoa que vem direto, fazendo aliar? Olha, vamos dizer assim, durante toda a vida do kibbutz, o kibbutz pretendeu sempre receber pessoas de idade mais jovem, vamos dizer assim, na faixa dos 30 anos até o começo dos 40 anos, e inclusive famílias com crianças e tudo mais. Sempre demos essa preferência. Receber pessoas assim solitárias não é da preferência do kibbutz, não. Estou dizendo com toda franqueza, não é da preferência do kibbutz. Só talvez alguém que tem algum motivo, tem família aqui ou tem alguma coisa assim, a gente pode fazer uma certa consideração. Mas, de uma maneira geral, nós temos umas certas exigências. Quem que quer viver no kibbutz, ser membro do kibbutz, em geral, nós procuramos pessoas de uma determinada faixa de idade e que mais ou menos pode se entrosar na vida do kibbutz. Uma pessoa de idade, mais de idade, já é mais difícil se entrosar na vida do kibbutz. Tá bom, muito obrigada. Zeca. Eu pergunto, Abraão, o kibbutz hoje pode ser, querendo traçar em detalhes mínimos, um tipo de um condomínio onde cada um tem a sua casa e paga uma cota mensal para sustento do condomínio? Para uma cota mensal para quê? Para sustentar o condomínio. O kibbutz precisa de dinheiro para a sua organização, para suas despesas funcionais. Então, ele precisa recolher algum dinheiro. Então, se eu compro uma casa lá, eu construo uma casa lá, trabalho fora, eu pago alguma coisa mensalmente ao kibbutz? Claro. Assim, mas vamos dizer, há uma certa municipalidade. O kibbutz, hoje em dia, está dividido em duas partes. Uma parte que é o pessoal antigo, mais velho, que eles fazem parte do kibbutz, que são donos das terras e tudo mais. E a outra parte que é uma municipalidade, assim que, como todo município, como toda prefeitura, recolhe dinheiro do pessoal que mora naquela região para sustentar uma série de atividades dessa prefeitura, cada um tem que pagar uma certa soma. Aqui também é a mesma coisa.
você tem que pagar uma certa soma para uma série de atividades. Vamos dizer, você tem aqui, se nós temos aqui uma piscina, sustentar uma piscina é uma coisa que custa dinheiro. É água, é pessoas para cuidar, é não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A piscina está aberta, cada um pode vir e entrar na piscina, mas alguém precisa pagar. Então está claro que todos os que moram aqui são obrigados, têm que pagar uma certa soma. O que eu quero dizer para vocês é uma coisa muito importante. Um dos grandes fracassos do kibbutz, na minha opinião, talvez o maior fracasso do kibbutz, foi que a maior parte dos kibbutzim, inclusive o Brorkai, nós não tivemos a inteligência, e durante todos esses anos, vamos dizer de 1950 até o ano de 2000, de fazer uma pensão para os membros do kibbutz, abrir uma caixa de pensão. Né? Quer dizer, botar um certo dinheiro todo mês, que no fim, quando você chega a uma certa idade, você recebe essa pensão. O que aconteceu é que a maioria das pessoas chegaram, vamos dizer, aos 70, 80 anos, já não trabalham mais, e alguém que precisa cuidar dessas pessoas. Nós, hoje em dia, nós pagamos pensão, o kibbutz é que paga a pensão, porque não abrimos uma caixa de pensão. Devíamos ter feito isso há 50 anos atrás, todo mês pagar uma certa quantia, não muito grande, então todo mundo hoje em dia teria uma certa quantia. Mas não fizemos isso, então nós, todo ano, nós pagamos para os membros do kibbutz, os veteranos do kibbutz, que não têm pensão, nós pagamos uma pensão para eles, e é uma despesa de 4 milhões de shkalim todo ano que nós pagamos para as pessoas para poderem manter um nível de vida razoável. Né? Isso foi realmente uma falta de pensamento. Houve um tempo que o pessoal pensava que o kibbutz era uma coisa eterna. Mas o kibbutz sempre ia existir. Você não precisa se preocupar. Quando diziam, mas o que vai ser quando chegar nessa idade de 70, 80 anos, quem vai cuidar de nós? Não se preocupe, o kibbutz sempre vai existir e sempre vai ter dinheiro, sempre vão cuidar de você, você não precisa se preocupar. Isto foi um erro e não fizemos essa caixa de pensão. E hoje em dia nós temos cerca de 60, 70 pessoas, mais de 70, 80 anos, que não têm pensão, que eles recebem, sustenta eles. Que incrível. Abraão? Abraão? Quem está falando? Abraão está mudo, Abraão Jacó. Eu acho que acima também quer falar, hein? Acima o Abraão está falando, mas está com o microfone travado. Depois deixa acima de São Paulo também. Deixa eu ver se eu consigo o microfone, desativar. Pedir para ativar o som. Abraão, você tem que clicar aí no seu microfone. Tem o quê? Não, é o Abraão que quer fazer a pergunta. É outro Abraão. É outro Abraão? Tem mais Abraão aqui? Tem. Ele quer perguntar para você. Fala, Abraão. Abraão, libera o microfone, Abraão. Ele está com o telefone, está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado, sim. Suzana, parte para a próxima, então. Posso fazer uma perguntinha rapidinha e mínima? Não precisa ser rapidinha, pode ser... Não, é bem rápido, pessoal. Scheinfeld, eu fiquei muito emocionado quando eu vi aí o retrato do Gimico e do Dadinho. Eu pergunto, o Dudu, irmão do Gimico, ainda está por aí? E na nossa época aqui no Rio, você vai lembrar, tinha o Sopala, um alto, magro. Ele, por acaso, fez aliar? Ele, claro, que fez aliar. A mulher dele chama-se Shana. Você conheceu a mulher dele? Não. Não conheceu a mulher, é uma pena. Você perdeu uma boa oportunidade. Mas ele já morreu há uns 20 anos atrás, Sopala. Sopala ele chamava. Sopala. Todo esse pessoal que você falou, infelizmente, foram meus amigos. Eles estudaram junto comigo no Ginásio Hebreu Brasileiro, tanto o Gimico como o Dadinho, mas já faleceram há bastante anos. Tanto e o Dudu? O Dudu, irmão do Gimico? O Dudu existe.
Ele não está em Brunheim, mas ele mora numa cidade chamada Modi'in. Ele de vez em quando aparece aqui. O Dudu está por aí. O Dudu ele está um pouco. Espera aí, Rosete, deixa. Está muito bem, mas ele está por aí. Olha, eu peço licença para uma parte Deca. O Tzopaler era casado com a Jana Trilling, nossa colega de artilharia. Ela foi nossa Mas colega. o Tzopaler era alto, a beça, Tzopaler e era a Jana casado era com a Shana. Ele foi casado com a Jana. Shana Goldberg. Ele era casado com a Shana Goldberg. Mas ele faleceu há muitos anos. A Shana está por aí. A Shana fala muito, mas ela está aí. Ela vive em Israel. Ela era filha da professora Tara, nossa pequenininha. Vai, Suzana, senão olha o horário. Vai, Su. Vamos. Tem Mauro. acima, Agora tem... é o Mauro. Agora é o Mauro. Queria E fazer uma acima? pergunta rápida, eu vou precisar sair. Se puder fazer uma pergunta rápida. Fala, Mauro. Fala, Mauro. Falo eu aqui. Vocês estavam falando, quando falaram da fábrica de cerâmica, é parente minha e da Rosete, que é a Chica Rapopó, viúva do Hanani. Lisa Rapopó. Isso. Eu era muito amigo deles e também de uma amiga da minha tia, a Rava Dagan, do Maurício. A Rava Dagan e o Maurício estão aqui. Então, fala que eu mandei, o Maraca mandou um beijão. Não, Maraca, sobrinho da Clarice. E vocês falando da fábrica de cerâmica, toda vez eu ia lá. E aqui do meu lado, dá para ver? Dá para ver. Não é só isso. Me chamaram de maluco. Eu fiz 2 malas de cerâmicas e no aeroporto, aqui na Receita Federal, no Tom Jobim, os caras não entenderam o que estava acontecendo. O que é isso? É contrabando? Eu falei, não, eu sou apaixonado pela cerâmica de lá. Tá até o carimbo aqui atrás. E eu acho que no Brasil tem a maior coleção de Brunheim. Olha, para quem desse grupo entende Yiddish, isso é só para quem entende Yiddish. Nós estamos, eu, Mauro, Sheinfeld, Deca, nós estamos Farknipt com Brunheim. Para quem entende E tem um que me chamou de Michigan, né? Tem um que me chamou de Michigan, né? O PE. Viu fazer as malas? O PE falou, ficou Michigan, ficou maluco? Eu falei, não. Vamos dar continuidade, Suzana. Vamos dar continuidade. Eu queria dizer para vocês. Muito boas essas recordações, hein? Vai, dia Brunheim. Estão ouvindo? Oi, sim. Eu queria dizer para vocês que hoje em dia Brunheim é um lugar cheio de vida, com muitas crianças, muitas pessoas jovens, muita gente aqui em Brunheim mudou completamente, é uma coisa completamente diferente daquilo que foi. Quantas pessoas vivem hoje fisicamente? É um novo. E eu, como eu disse para vocês, é gente que veio para kibbutz, não porque eles são halutzim, não porque eles são ideólogos não sei o quê, não porque eles são socialistas ou não sei o quê, eles estão procurando qualidade de vida. E qualidade de vida, hoje em dia, nós temos aqui nos kibbutzim, não só em Brunheim, em todos os kibbutzim aqui na região. Agora, vocês sabem que nós saímos agora de uma guerra, não é? A guerra aqui, nós estamos nessa faixa de Gaza, que é a faixa que sofreu mais que todas as outras partes, fora Ashkelon, é a parte que sofreu mais com essa última guerra, os kibbutzim aqui dessa região. Nós não sofremos praticamente nada. Os kibbutzim que estão 7 quilômetros de Gaza, foram todos eles bombardeados, todo dia foram bombardeados. Mas nós estamos a 7,5 quilômetros de Gaza e nós estamos fora, eles pelo jeito os brasileiros não incomodam eles. Quer dizer, aqui não caiu bomba, aqui não teve nada. Aqui estava tudo bem. Graças a Deus. Na nossa frente, na Halos, Quaraza, Mefalsim. E o Yad Mordechai. Yad Mordechai. Todos eles foram bombardeados o tempo todo, recebendo bombas, nós não recebemos bombas. Mas o que eu quero dizer para vocês
que apesar dessa situação, todos esses kibbutzim aqui da região, não só daqui, todos os kibbutzim aqui hoje em dia no país, duplicaram e triplicaram a população. Em função disso, que se transformaram em kibbutzim renovados, com possibilidade das pessoas virem, construírem sua casa, receberem o seu salário, etc. Todos esses kibbutzim aumentaram muito a população, inclusive muitos filhos de kibbutz que abandonaram nos anos 80, 90, resolveram voltar para o kibbutz. E nós tivemos aqui... Alguém está falando junto comigo? Tem. Eu queria dizer também uma coisa interessante que eu ouvi na televisão, e perguntaram aqui a alguém que vive aqui num desses kibbutzim que estavam sendo bombardeados o tempo todo, o que ele acha da vida dele aqui. Ele disse: 95% da minha vida é um paraíso, 5% é um inferno. Eu vivo pelos 95% que é um paraíso. Muito bem. A vida é um paraíso. 5% Muito é bem. um inferno que cai em bombas aqui, mas isso uma vez em 4, 5, 6 anos, sei lá, mas a vida aqui hoje em dia, sob o ponto de vista de qualidade de vida, é um lugar excelente. Você está no campo, você está num lugar protegido, você tem uma educação excelente, você tem todas as facilidades que você pode ter, você pode construir a tua casa, você pode viver a tua vida, e os kibbutzim hoje em dia progrediram muito aqui dentro do país. São kibbutzim diferentes, a maioria deles. Mas mesmo os kibbutzim que não são renovados, como eu falei para você, esse 1/3 de kibbutzim que não se renovaram, são kibbutzim que eles têm bastante dinheiro para manter um sistema de vida muito, muito elevado. Então, as pessoas hoje em dia procuram muito viver nos kibbutzim. Tem fila de pessoas que querem vir para o Bro Chai e nós não temos lugar para recebê-los, não temos casas para recebê-los. Estamos agora pensando em acrescentar terrenos de construção para poder receber as pessoas que querem vir morar em Bro Chai, não só em Bro Chai, mas todos os kibbutzim aqui na região, inclusive esses que estão mais ou menos a menos de 1 quilômetro de Gaza, também as pessoas vêm morar lá. Os kibbutzim hoje em dia estão muito na moda, há uma procura muito grande de kibbutzim, mas é uma concepção diferente de kibbutz. É uma comunidade de nível de vida muito alto, mas também com espírito de comunidade. Quer dizer, o kibbutz hoje em dia não é o kibbutz antigo, mas ele guardou, na minha opinião, o DNA do kibbutz. Quer dizer que as pessoas, apesar de que as pessoas recebem salários diferentes, uns recebem mais, recebem menos, mas não há uma situação assim que alguém se vê mais importante do que os outros, que alguém se diz, eu tenho muito, o outro tem pouco, não sei o quê. É uma comunidade e é uma responsabilidade mútua. Se alguém se atrapalha, alguém tem alguma necessidade especial, tem responsabilidade por todas as pessoas. Cima. Bom, o meu é rápido. Senhor Abraão, eu passei 15 dias no Bro Chai em 92. O meu enteado morou alguns anos no Bro Chai. Eu vou falar o nome, mas eu não sei se o senhor vai lembrar. Fábio Tal Zimberg. Ele trabalhou com o senhor, inclusive no Colégio Mikve Israel, quando o senhor foi diretor lá. Ah, é? Como é o nome dele? Fábio Tal Zimberg. Ele saía, às vezes, do kibbutz para estudar na cidade, e o senhor dava carona para ele. Falei com ele ontem, e ele ficou e mandou um abraço muito, muito carinhoso para o senhor. O senhor não lembrar do nome não tem importância, mas eu quero que o senhor saiba que o Fábio mandou um abraço muito carinhoso para o senhor. Fábio Zimberg. Okay, certo? Okay. Era só isso que eu queria falar. Tá? Já sei quem é. O senhor sabe, então Obrigado. tá bom. Vou dar um abraço para ele. Eu vou mandar, ele vai ficar muito feliz. Obrigada. Muito bem. Marcos. Marcos. Oi, boa noite. Boa noite aqui. Oi, Marcos. Então, a minha pergunta é rápida. Em primeiro lugar, o hotel não tem interesse em fazer, o kibbutz tem interesse em fazer hotel dentro? A segunda pergunta, para você entrar
como Haver Kibbutz, não existe mais. É só comprando o terreno e ficando lá, é isso? E construindo a casa. E a última pergunta... Não me lembro qual foi a primeira pergunta, você me diz depois. Mas a segunda pergunta, você, para entrar no kibbutz, realmente hoje em dia você precisa comprar ou uma casa ou um terreno para poder entrar no kibbutz. Agora, tem uma série de exigências também. O kibbutz quer saber se você tem uma pensão, se você quando chegar na idade que você precisa sair de se aposentar, se você tem uma pensão garantida, se você tem uma profissão garantida, se você tem, economicamente, você está organizado. Mas, de uma maneira geral, para você ser membro do kibbutz, realmente, hoje em dia, você tem que ter uma casa aqui no kibbutz. Então, não é qualquer um que vai virar então um condomínio de luxo, porque não é qualquer um que vai poder comprar, hoje em dia, um terreno e construir. Não. Se você quer ser membro do kibbutz, as condições são muito... O que eu disse é que se você quer vir morar no kibbutz, sem ser membro do kibbutz, se quiser comprar uma casa aqui, hoje em dia você precisa pagar mais ou menos 2 milhões de shekalim. Mas se você isso eu entendi. O senhor não entendeu minha pergunta. Se quiser ser membro do kibbutz, você recebe uma série de facilidades. O kibbutz te dá um terreno, mais ou menos por um preço muito, muito razoável, e você com uma soma não muito grande, você pode ser membro aqui do kibbutz. A outra pergunta é, hotel, vocês não têm interesse em fazer no kibbutz? Quando a última vez que eu fui para Israel, em 2019, eu fiquei num kibbutz que tinha hotel, né? Hotel, fazem hotel dentro do kibbutz. Hotel no kibbutz? É. Não, aqui tem kibbutzim que tem quartos para alugar. Em muitos kibbutzim tem quartos para alugar. Principalmente kibbutzim que estão em regiões assim, regiões onde tem muitos atrativos. Eles têm, em geral, tem quartos que eles alugam. E a última pergunta, o senhor conheceu o Celso do Shomer, que veio, ele trabalhou, acho que ele morou no kibbutz. Eu nunca mais vi ele aqui de São Paulo. Shomer Atzair, ele era Madrid. Olha, a Shomer Atzair é outra história. Celso Garbas. Quem era do Dror, falando do quem era da Shomer Atzair, da Shomer Atzair, é outro mundo. Está falando do Celso Garbas. Eu acho que é um altão forte. Ele está morando em São Paulo. Ele é dirigente de uma instituição não judaica, tá? Mas que é de ação social, se chama Anchieta. Aliás, é no bairro do Grajaú e se chama Anchieta. Celso Garbas. O filho dele foi chiliar há 2 anos atrás aqui no Shomer Atzair do Rio. Pois eu acho que nós podemos começar a dizer assim, mais uma ou duas perguntas e podemos... temos duas, a Bela e a Sara, tá bem? Não, deixa eu dar um oizinho só. Eu sou Stefani, lembra de mim? Sobrinha do Natálio. Stefani, como é que vai? Eu vou bem, tá? Fiquei muito feliz de ver que você ia dessa palestra, né? Eu estou engajada com coisas aqui em São Paulo, da Hebraica. Até avisei ao Flávio, né? E falei, pô, eu vi seu tio hoje, que eu não vejo vocês há tantos anos, né? É verdade. Na verdade, gente, eu sou parente, tá? Por isso que eu quis dar um oizinho final aqui, que eu não vejo... Nós somos meio parentes, né? Olha, o Flávio está muito, muito, muito bem aqui, viu? O Cláudio, sabe que você conhece o Cláudio, né? Sei. Ele é diferente, ele está sozinho, mas ele está se virando também, ele se vira bem. O Cláudio, eu cheguei a botar ele no aeroporto, tá? Depois vai ser essa história longa. Mas o Flávio, Flávio fala com ele de vez em quando, que ele é muito ocupado, e eu sei que ele está muito bem, graças a Deus. Isso aí. Eu queria que você deixasse um abraço para você, para o Amir, para a Tânia, né, para o Yoav. Você contou da sua história, mas você não falou dos filhos, né? Então eu queria... Eu pensei algumas vezes ainda em voltar para o Brasil, fazer uma visita lá, eu pensei em te procurar lá em São Paulo. Mas, vem sim.
Não sei se eu vou ter mais essa oportunidade. Não, eu prometo que quando eu for a Israel, eu vou procurar vocês no Brohairo. Sem falta, sem falta. Combinado. Vai. Beijos. Sara, Bela, desculpa, Bela primeiro. Bela? O microfone, meu vídeo, para aparecer. Olha, primeiro eu queria dar parabéns, a palestra foi muito boa, gostei muito, muito mesmo. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque você falou sobre essas residências, essa comunidade que está se formando ao redor do kibbutz, tá? E eu queria saber, então, como é que eles entram ao kibbutz para usufruir, né, dos jardins, da piscina, e como é que é feito isso? Eles têm algum contrato, eles têm que entrar, têm que pagar, como é que é essa parte? Como é que fica? Você poderia explicar? Assim, nós temos aqui o kibbutz e os membros do kibbutz. Agora nós temos o que nós chamamos aqui uma complementação do kibbutz. Criamos uma região onde pessoas que não são membros do kibbutz e que vivem ao lado aqui do kibbutz, e eles podem usufruir de todas as facilidades que tem aqui no kibbutz. E eles pagam uma certa quantia mensal, e com isso eles podem usufruir de tudo, né? Da educação, da cultura, de todas as atividades que tem aqui, da piscina e de tudo mais. Agora, eles não são membros do kibbutz, eles são pessoas independentes que vivem na complementação, que se chama aqui a complementação do kibbutz. Não é dentro do kibbutz, é ao lado do kibbutz. Isso eu entendi, só que eu queria saber justamente se eles contribuíam de alguma forma para o kibbutz, porque eles estão entrando assim, não sabia como é que era. É como se fosse um clube, então, nesse caso, para eles, né? Eles vieram e, olha, teve o tempo, isso mais ou menos foi no começo dos anos de 2000, quando o kibbutz estava numa situação muito difícil, a população andou diminuindo, então houve uma ideia de criar um tipo de subúrbio do kibbutz, uma complementação do kibbutz, pessoas que queriam vir morar ao lado do kibbutz sem serem membros do kibbutz. Isso foi feito em muitos kibbutzim, e existem muitas pessoas que são assim, vivem nessa complementação do kibbutz. É o baixo kibbutz. Direito de usar e usufruir de todas as coisas aqui do kibbutz e pagam naturalmente pelas coisas que eles usufruem. Aqui tem um amigo meu que está me dando aqui as orientações de assistência, que ele mora nessa complementação de kibbutz. Ele tem uma casa, tem uma casa dele, e ele vive aqui nessa complementação aqui do kibbutz, mas ele faz parte aqui da comunidade, vamos dizer assim. Ele está junto conosco aqui, né? Apesar de que eu sou membro do kibbutz, ele não é membro do kibbutz, mas nós estamos no mesmo barco. Bom, obrigada. Vai, a última. Sara, agora a Sara, para terminar. Oi, gente, está me ouvindo? Sim. É Sara Nigri, não preciso me apresentar, eu estou em contato com você semanalmente, nós nos amamos muito, há muito tempo, e esse amor já vem desde o tempo do meu pai, o grande filântropo que escolheu viver e morrer e ser enterrado aí em Bror Hayil. Eu estou falando de São Paulo, Brasil, para todos os queridos que estão me ouvindo. Ouvi todos com muito carinho e vi o carinho que eles têm por você e vi a explanação que você deu e fiquei muito feliz de ter recebido praticamente esse convite para te ouvir e saber mais coisas sobre Bror Hayil. Eu acho, meu amor, que você ficou em falta comigo e com Pinchas Goldberg. Ou não? Eu acho que você tem toda a razão. O pai da Sara, eu quero dizer para vocês, o pai da Sara construiu o Beit HaKnesset aqui de Bror Hayil por conta dele,
e ele ofereceu esse Beit HaKnesset aqui para o kibbutz. Eu acho que nós temos, sob o ponto de vista de kibbutz, o maior Beit HaKnesset de kibbutzim que existem aqui em Israel, e realmente foi uma contribuição extraordinária. O pai dela veio morar aqui no kibbutz, morou com a gente aqui no kibbutz, ele construiu para nós esse Beit HaKnesset, ele nos ajudou em tudo que podia ajudar, e hoje em dia ele realmente está no cemitério aqui do kibbutz, e eu tenho um contato muito bom com a Sara, com a irmã dela, e realmente são pessoas excelentes, eles de vez em quando vêm visitar aqui, e eles vêm no Beit HaKnesset, eles vêm aqui no cemitério, e realmente uma contribuição, uma das partes interessantes aqui do kibbutz é esse Beit HaKnesset que nós temos aqui. Realmente muito bonito, muito grande, muito bem feito, e o pai dela tem uma colaboração muito grande aqui com o nosso kibbutz. Ela tem toda a razão, que eu não falei sobre isso, mas levei em consideração, eu vi que ninguém aqui tem kippot na cabeça, eu imaginei que não era o assunto deles. Mas ela tem toda a razão, que o pai dela contribuiu com muita coisa aqui no kibbutz. Meu amor, essa explanação que você deu, sem nenhuma preparação, isso daí me comoveu demais. Agora, não precisa ter kippá na cabeça. Se nasce uma criança, ela não vai para a piscina, ela vai para onde? Beit HaKnesset, e lá que vai ter o quê? Eu quero dizer também realmente para vocês que todas as crianças aqui de Brorheim fizeram bar mitzvah. Todas as crianças de Brorheim fizeram bar mitzvah e todos fizeram bar mitzvah aqui no Beit HaKnesset aqui de Brorheim, que foi doado então pelo pai da Sara. E realmente nós temos até hoje o Beit HaKnesset funciona, e tem sextas-feiras, sábado de manhã, nós temos aqui os serviços religiosos, e uma parte da nova população que veio aqui para o kibbutz, a gente que veio também de uma série de lugares, não de casa, vieram de casas religiosas. Eles não são religiosos realmente, mas vieram de casas de tradição religiosa, e eles fazem muita questão de virem aqui no Beit HaKnesset e rezar no Beit HaKnesset. E o Beit HaKnesset realmente é um dos lugares muito importantes que nós temos aqui no kibbutz. Uma interrupção. A minha casa, a casa do meu pai aqui no Brasil, não era casa religiosa. Nós somos de uma família tradicional, só isso. Aqui também não se usava kippot nem nada, mas meu pai passou o Holocausto. Eu mesma fui concebida num campo de concentração da Polônia chamado Karmiena, Skarżycko-Karmiena. Então, meu pai, quando saiu vivo com minha mãe, ele prometeu para Hashem que ele iria deixar uma sinagoga em Israel. E, graças a Deus, ele preencheu o sonho dele. Agora, o nome da sinagoga é Am Israel Chai. Agora, quando eu cheguei em Israel, o meu pai já estava, ele já tinha falecido e ele já tinha deixado a matzeve dele pronta, enquanto ele ainda estava em vida e com saúde. Sheinfeld, você mais do que ninguém, fale para os nossos convidados o que está escrito na lápide do meu pai. Quando passo lá na lápide do seu pai, deixo lá uma pedrinha como você pede e digo algumas palavras lá e realmente... Não, mas o que está escrito lá a respeito do Holocausto e do 1,5 milhão de crianças que foram assassinadas pelos nazistas. Esta é a lápide do meu pai. Ele deixou... É verdade. Ele construiu esse Beit HaKnesset em nome da família que morreram durante a Shoah, durante o Holocausto.
Eu sou negra. Entre parênteses, a mãe da Sara faleceu há pouco tempo atrás, com 102 anos, não é, Sara? 105, meu querido. Hoje. 105, já nem sei contar. Hoje, 105 anos. Hoje, 4 meses, por causa disso que eu não estou visível para vocês, porque eu não quero apresentar o meu semblante de luto. Mas eu estou feliz por estar com você e ver como você está maravilhoso. Maravilhoso. Nós estamos comentando isso aqui e que a sua explanação foi maravilhosa. Mas você me tirou a Nexume porque você não falou da sinagoga. Sara, obrigado pela tua participação e teu depoimento. Linda história, Sara. Que bom que você participou também. Que bom, Sara, que bom. Que bom que você está com a gente. Eu acho que nós só temos que agradecer, e você falou uma coisinha em Yiddish, e do alto dos meus 84 para um senhor de 88, está me passando pela cabeça agora que o nome Scheinfeld. Feld é campo. Schein é bonito. Bonito, é um campo belo, bonito. é um bonito campo. Nada mais incrível do que ter essa catarse que me emociona e agradecer. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado a você, tua despedida, e depois eu vou dizer o que nós vamos ter na próxima semana. A palavra é tua. Campo lindo, campo belo. Então, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade de falar para vocês, para contar para vocês, contar para vocês o que acontece aqui em Brooklyn, um pouco da história de Brooklyn. E continuamos sendo grandes amigos. Que bom. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. E eu quero dizer para todo mundo que ainda está conosco, o tema da nossa próxima segunda-feira será por que as séries e filmes israelenses estão conquistando o mundo. Séries como Nada Ortodoxa, Shtisel, Pitbull, que no Brasil ganhou 4 temporadas com o título de Sessão de Terapia, Hatufim, que inspirou o sucesso mundial, Homeland, Falda, entre outras, serão analisadas Falda pelo jornalista e roteirista de TV e cinema Vladimir Veltman, diretamente de Los Angeles. Nesse encontro, o Veltman dará ainda dicas de séries e filmes que também merecem ser vistos. Não percam o próximo Segundas Intenções, dia 31 de maio. E preparem a pipoca. A sessão às 21 horas. Às 9 da noite. Sessão grátis. Esperamos todos. 9 da noite. Obrigado a todos. Tchau, muito obrigada. Grande abraço. Israel, é meia-noite. Obrigada, Abraão. Hora de crianças e dormir. Muito obrigada. Parabéns, Suzana.